quadrada igual a 7. Das outras equações que nós resolvemos, nós tínhamos x quadrado é igual a 1, x quadrado é igual a 9, igual a 0 e igual a 25. Esses todos, eles acabam tendo raízes quadradas exatas. Resultam em números inteiros. Para x quadrado é igual a 7, nós não vamos ter uma raiz quadrada cujo resultado será um número inteiro. Nesse caso, o que nós vamos ter? O que chamamos de irracional. O que é um número irracional? O número irracional é aquele número que você não pode transformá-lo em fração. Números racionais são frações. De modo geral, são frações. De modo geral, não, são frações. E exemplo disso, né? Eu só vou colocar aqui. Os racionais são todo e qualquer número que você conseguir transformar ele em fração. Por exemplo, o 5, o número 5, ele é uma fração. Apesar dele ser inteiro e apesar dele ser também um número natural, lembra daqueles conceitos de conjunto? Já foi dado isso para vocês. Ele é uma fração? Sim. Sim. Por quê? Porque eu consigo fazer 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é uma fração. Transformei em fração, pronto. É racional. Um outro exemplo. 0,333 indefinidamente. Sempre 3. Isso é um número decimal. É um número decimal que tem uma quantidade infinita de casas, só que essas casas aqui, o número 3, ele fica repetindo. Então, se ele fica repetindo, existe um padrão de repetição. Esse padrão de repetição faz com que eu consiga transformar este número em uma fração. Ora, de que maneira? Existe uma técnica para essas coisas, tá? Existe jeito de transformar alguns números desse tipo em frações. Mas eu vou dizer para vocês. Isso aqui é a mesma coisa que um terço. Pega 1 dividido por 3. Você vai ter esse resultado aqui. 0,333 e nunca mais para. Significa que esse número ele tem condições de ser transformado em fração. Tá certo? Outro exemplo. 0, vamos supor. 0,125. Pronto, só isso. Esse número também pode ser transformado em fração? Sim, pode. Se ele for transformado em fração, então ele é racional. Ora, que número que eu consigo obter, que fração que eu consigo obter e o resultado for este? 1 sobre 8. Pega, divide 1 por 8, vai ter 0,125. Todo número que tem uma quantidade finita, finito significa que tem fim, 0,125, acabou, parou aqui, não tem mais decimais, casas decimais depois, que te leva a crer que ele é uma fração, ele é capaz, ele é resultado de uma fração, ele provém de uma fração, tá bom? 1 sobre 8, então, se tu dividir, vai ter 0,125. Então, todo número decimal que tiver uma quantidade de casas finita, não importa, se tiver 1 milhão de casas depois da vírgula, mas parar lá no 1 milhão, ele pode ser transformado em fração. Então, ele é racional. Agora, este aqui que não tem fim, ele tem uma quantidade infinita de casas. Esse número consegue transformar em fração porque ele tem padrão de repetição. O 3 está repetindo aqui indefinidamente. Tá bom? Agora, tem outros números que repetem também indefinidamente. Só que o padrão de repetição dele é outro. Deixa eu ver, por exemplo, vou pegar aqui a calculadora. Eu não lembro exatamente qual é esse valor. Cadê? Vou pegar o celular mesmo. Eu não lembro exatamente direitinho da calculadora. E assim.
repetida? 4. É o... Que é o 57. 14, 28, 57. 14, 28, 57. 14, 28, 57. Esse é o número que tem um padrão de repetição. Tem um bloco ali, existe um período que repete. Tá? Esse período aqui, o 14, 28, 57, ele vai repetir indefinidamente, para todo sempre. Mas, ao olhar por este número aqui, e você perceber que existe um padrão de repetição, você acredita que ele é uma fração? Sim, ele vem de uma fração. Ele vem da fração qual? Ele vem da divisão de 1 por 7. Pega 1 divide por 7, tem esse número aqui. Então, é possível transformar esse número em fração? Sim. Se é possível, chama-se racional. Então, todo número que pode se transformar em fração é racional. Tá ok? Tá. Acontece que tem números que não são possíveis se transformar em fração, que é o caso do raiz de 7, que nós vamos chegar aqui. Tá? E esses números a gente chama de irracionais. Tá bom? Aí você junta existe um bando de números, uma quantidade infinita de números que você não transforma em fração, que são os irracionais. Tu junta eles com as frações que formam um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números reais. É o conjunto dos números que a gente trabalha normalmente dia a dia. Tá bom? De modo bem simplório. Como é que faz aqui? Do mesmo jeitinho. Só no finalzinho que nós vamos ter problemas em encontrar qual é a raiz de 7. Mas é onde a gente vai perceber que ela não é exata. Já falei isso, já mostrarei isso para vocês. Veja bem, x quadrado multiplicado por quanto? Por 1 meio. Do mesmo jeitinho de sempre. Igual a 7 elevado a 1 multiplicado por quanto? 1 meio. Isso aqui dá 1. Multiplicação de inversos é 1, sempre, né? Fica x elevado a 1 igual a 7 elevado a quanto? A 1 meio. Já falei para vocês, agora há pouco que toda vez que eu tenho um expoente que é 1 sobre 2, né? Nós temos o quê? Equivalente a uma raiz quadrada. Okay? Então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Vejam o seguinte, olha só. Vejam o seguinte. Nós sabemos já as raízes quadradas. Ou nós sabemos? Pelo menos devemos saber pelo menos até a raiz quadrada de 100. Pelo menos. Gostaria que vocês soubessem até o 20 ou até o 30. Tá? Mas, vamos lá. Uma tabelinha aqui rápida. Isso aqui faz parte do nosso ruim de vocês. A raiz quadrada de 0, raízes exatas, né? É quanto? Pessoal, 0. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de... Estou colocando aqui as exatas, tá? Exatas resultam em valores inteiros. A raiz quadrada de 4. Separa um pouco mais aqui. 2. A raiz quadrada de 9. 3. E assim sucessivamente. Tá bom? Percebam que a raiz quadrada de 7 ela está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Concorda comigo? Bom, se ela está aqui entre a raiz quadrada de 4 e 9, a sua resposta deve ser um número que está entre 2 e 3. Entende isso? Está entre. Não é um valor inteiro, porque o próximo valor inteiro depois do 2 é o 3, não é? Então é um valor entre 2 e 3, é um número com vírgula. E que número com vírgula é esse? Bom, não é assim simples de encontrar ele sem um simples calculador. Existe método para isso. Existem vários jeitos de se calcular a raiz quadrada de um valor, de um número. Mesmo ele inteiro, mesmo que seja exato, mesmo que seja um valor aproximado. Então a raiz quadrada
de 7, eu não tenho totalmente a lembrança, mas se não me engano é 2,63, 64. Vamos lá, vamos ver. O que você faz? Você pode acessar a calculadora científica do celular de vocês e escrever lá, né? 7. Todos têm calculadora, certamente. Podem experimentar isso para entender o novo funcionamento dela. Então, nós temos assim, que x é igual a mais ou menos o seu valor 2,64. 57, isso. 57. 51. 31. 10. O meu é 11. Bom, enfim. Vou botar 11. O foco está passando por meu. E continua, tá? Continua. Na verdade, por que continua? Porque esse número é irracional. Ele, por ser irracional, ele não tem padrão de repetição. Tá? Você não vai encontrar aqui um bloquinho de números repetindo. Ele até pode repetir em alguns momentos, mas para todo sempre repetir, nunca. Quando não tem padrão de repetição, dizemos que este número é irracional. E por não ter padrão de repetição, ele não pode ser convertido em fração. Tá bom? Não tem jeito. Então esse é um número irracional. Todas as raízes não exatas, todas as raízes quadradas, de números inteiros, raiz quadrada de número inteiro, cujo valor cujo resultado não é um inteiro, tá? Será irracional. Não vai ser muito movido. O próximo aqui, que seria depois do raiz de 7, que também é um valor positivo, que seria, podem ser, raiz quadrada em quanto? De quem? Qual seria depois do raiz de 7? 12. 12 serve. Mas entre o raiz de 7 e o raiz de 9? 8. Raiz de 8. Raiz de 10 também é irracional. Raiz de 11, raiz de 12, raiz de 13, raiz de 14, raiz de 15, até o raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Não, pessoal, vocês sabem disso. 4. Então, do raiz de 9 até o raiz quadrada de 16, você tem um bando de valores ali, ó, que são resultados, que tem resultados não exatos, assim, em termos de raiz quadrada de número inteiro, que vai dar um não inteiro, vai dar um irracional, um duplo vírgula, que não tem padrão de repetição. Não tem. Bom, isso é importante? De certa maneira, é importante, sim. Mas qual seria a resposta, então? O que eu vou colocar? Eu não sei quantas casas tem aqui. Ó. Aliás, quantas casas não. Quais são as casas que vêm ainda depois? Eu vou colocar todas? Não, porque é infinito, não tem como, né? Então você escolhe, opta, eu vou escrever com 4 casas, é uma aproximação. Eu vou escrever a raiz de 7 com o valor próximo do valor real dele. Né? Pode ser 2,6457. E aí é um valor que você truncou. Ou seja, você só apenas eliminou o restante para ter um valor próximo do valor real. E aí você vai ter então x1 sendo 2,6457 e x2 igual a menos 2,64 com 57. Se tu multiplicar 2,6457 por ele mesmo, o valor vai ser próximo de 7. Quanto mais casas você acrescentar aqui no número decimal e multiplicar por ele mesmo, cada vez mais próximo de 7 o resultado será. Se tu puder multiplicar o 2,6457 e não sei o que, até o infinito por ele mesmo, você vai ter um resultado igual a 7. Então, esse resultado aqui, a raiz de 7, que é igual a 2,6457, enfim, só é exato se tu puder escrever todos os
casas decimais. Na sua mente, na abstração, você imagina esse valor como sendo exato, apesar de ser um número decimal. Ele é exato na medida que você pensa em todas as suas casas. Vê se você conhecê-la. Tá? Agora, no momento que você, lá depois de 1 bilhão de casas, você diz, eu vou parar aqui, e tu multiplicar ele por ele mesmo, o resultado vai ser muito próximo de 7. Embora não seja 7, mas bem próximo. Certo? Isso aqui vai ser importante para você, quando nós trabalharmos lá com geometria, calcular a diagonal de um triângulo. Um triângulo. Que, por exemplo, o triângulo tem lá a sua altura 1 e a sua base 1. Aí você calcula e vai descobrir que a diagonal é uma raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um valor que está aqui entre quem? Entre raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4, concorda? Então vai ser um valor entre 1 e 2 o seu resultado, 1, alguma coisa. Tá? Aí falar sobre a raiz quadrada de 2 lá nesse contexto aí, eu vou falar com calma para vocês. É um problema que os gregos enfrentaram lá há milhares de anos atrás. Enfim. Então, temos essas duas soluções. Tanto faz multiplicar o menos 2, 64 vezes 7, não sei o quê. Com ele mesmo vai dar raiz de 7, vai dar 7. E aí, 2 vezes 64 vezes 7 mais. Tanto lá, multiplicar por ele mesmo, vai dar 7 também. Tá bom? Então,